agudo, aquela partezinha, e daí a gente vai botando. Porque a planta é aquela que eu entreguei pra vocês. Aí depois a gente vai ver os detalhamentos. Aqui é só a parte técnica. Quer pegar ali pra gente usar ele, qualquer coisa? Bota ele aqui, ó, pra ficar bonito. Tira da máscara e bota no... Aí deu. Mas só tá aparecendo eu, Heitor. Aí... Vamos lá na mensagem. Aqueles outros lá em cima também ou só um? Pode ser esse aí, eu tava olhando ele. Tem outros Ô, lá em Nanda, cima que eu eu não consegui comprar o shampoo ali porque tava fora na São João e no Zafari. Daí só... Deixa aí, tem que qualquer coisa a ver como é gente que tá. abre aí. Se quiser pegar aqui, a gente já vai apontando aqui uma coisa. Tá, eu tô com a parte de cima aqui. Tá. Do... Quer uma caneta? Não. Justamente aqui do espaço, ó. Vai dar um baita de um banheiro. Cadê a garagem aqui, ó? É 1,20 Claro, isso aqui na prática... por Mas tem que descontar as paredes. hein? 3 Não, tá uns 50 ali. por 4. 50. 1,20 por 4. É, fica grande. É um baita banheiro. 4 metros. E aí tu vai pegar, e olha só. E aí o teu quarto, ele vai vir, só que ele avança aqui, né? Hoje ele tem esse quarto aqui 22 metros quadrados, né? É. Esse aqui tem 6,36. Então tu vai pegar 22, vai somar 6,36 mais a área da parede aqui que vai entrar junto. Então vai ficar com 30 metros esse quarto aí. Pra fazer closet precisa. Senão vai ficar muito Entendeu? Eu apertado. prefiro. E daí joga o banheirinho lá pra lá. Vai... Aqui, ó. Eu falei 4 metros, falei, né? 3, 4. Ele era 4,5. É, e Por ele um- tava com 1,50, vai ficar a mesma coisa. Mesma coisa, vai perder 30 centímetros só de parede. Que aqui é 1,20. É, vai e aí ficar tem isso aí. Isso aí. É, mas é só fazer o box ali do lado de cá que tem um pouquinho mais de espaço. Sim, mas diminuiu uma reguinha isso aqui, ó. É, mas isso aí numa parede é Sim, eu bastante. sei que Não, a não, mas gente é que daí vai diminuir, mas ele vai ficar bom igual, porque ele fica mais comprido que esse aqui, eu acho. vai ficar um pouco... Não, vai ficar um menor. Ah, é, vai ficar Vai igual. ficar igual. Igual. Só que daí a gente pode usar aquela porta de correr que eu te falei, que tu ganha área no quarto, entendeu? Pode ser. Vai ser tipo aquele ali, só que nessa posição e não assim como tá aquele Isso, lá. isso. Daí Isso aí. a gente ganha todo o Porque ali acesso. é uma janela em cima da escada e tira aquela janela fora. E usa a própria estrutura que já tem executada ali pra colocar... A janela no banheiro ainda tem que ter, né? Não, o banheiro vai ter janela. Tá. Eu digo da escada, porque o patamar de cima da escada tinha uma janela, que ela ia pegar o sol da tá. manhã. Tá, entendi. E aí a gente vai tirar aquela janela e vamos colocar, daí o banheiro vai ficar ali na frente. O banheiro tem janela igual. Só vai tampar esse cara, mas não tem problema. Ganha mais em área de quarto. Eu falei porque se é pra mudar pra ali, então tira e ganha espaço. Entendeu? Sim, a gente pode... O bom é que daí... Ou a gente termina ele aqui antes, mas daí perde 1,20 m. Não, é que daí tu puxa pra cá e tu já faz essa entrada pra tapar aqui o hallzinho da porta, que tu consegue sair da garagem e entrar Pode ali. ser, né? Claro. Sim, porque Claro. não tem como. Não, e dar pode na ser chuva. até porque daí, como a gente vai colocar o gesso cartonado, imagina, eu não sei se é cartonado que põe Não, bota gesso normal. na rua. Gesso, na gesso. rua. Aham. Vai passar toda a fiação por dentro, até para depois botar uma câmera apontada para a porta, pro corredor, já passa toda a fiação por dentro do... Não, da coisa. não sei diferente, mas pode ser. Diferente, vai passar tubulação. Não se tudo. molha, bota os esportezinhos assim, ó, 3 assim, ó, um corredor já era. É. Tá feito. É. Tá, fechou. Tá? Não, eu gostei da ideia, ficou bom. Gostei Uhum. mesmo. Ganhamos um quarto gigante. Vamos lá. Apresentação final da... Da parte técnica. Da parte que não interessa. Da parte que come o dinheiro. E a parte bruta, parte técnica. Eu olho isso aqui e não Não consigo. entendo porra nenhuma. Tá, então assim, ó. Aqui a gente dividiu, seccionou em 26 pranchas, tá? Que 26 pranchas, ela vai desde o processo de locação. O que significa essa parte aqui, tá? Isso aqui lá, para não ter aquelas questões de diferença de medidas e falhas de esquadro, tu faz esse procedimento antes aqui com a locação de obra, tu entendeu? Então tu faz a locação e tu puxa esses eixos para lançar os pilares ou os pilaretes de base da fundação que foi adotada para não dar aquela diferença de esquadro.
Porque tu não puxa, tu vai ali, puxa o esquadro, monta o gabarito da obra, faz a alocação e tu vem montando esses pontos aqui para não ter aquelas falhas de esquadro e falhas de medida, ficar 10 metros, 2 metros para lá, 3 metros para cá, entendeu? Então esse aqui seria a etapa inicial, esse aqui tu faz a limpeza do terreno. A gente pulou essa etapa. Pulou essa etapa aqui, mas alguma das coisas aqui a gente vai acabar usando essa informação técnica aqui. Por exemplo, essa parte aqui, ó, os fundos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem alguns pilares em algumas áreas aqui, ó, que não foram executadas. Então a gente vai pegar a alocação de partes executadas e vamos puxar como referência para não dar essa diferença em cima depois. Entendeu? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, a gente sabe que esse pilar é o que o da extremidade aqui da questão da garagem? não da garagem, Daqui de trás, do depósito. do depósito. Então aqui vai ser uma linha de referência. Então a gente vai pegar os eixos aqui e a partir de um desses pontos, ou esse aqui, entendeu? A gente vai fazer a locação da estrutura para chegar nesses pontos aqui para não dar diferença lá para cima. É o meio mesmo. É esse meio aqui e esses pilares da ponta que não estão executados aqui. Entendeu? Tá, que é o do quarto. Isso. E nem esse aqui. E esse aqui das laterais, tal, que a gente vai colocar, entendeu? Então esses aqui a gente vai pegar um ponto de referência, vamos fazer uma alocação a partir de um ponto que tem, para trazer, para não dar depois diferença. Lá em cima ficar um pilar no meio do quarto, entendeu? Tranquilo. Então esse aqui é a parte importante. Tá, isso aí a gente larga na mão do... Isso aqui depois a gente vai executar. Claro, que quando a gente chegar nessa parte do meio aqui, a gente vai fazer essa amarração vai marcar aqui. Daí, vai marcar vai fazer essa marcação a partir disso aqui. Tá. Para não dar essas diferenças. Por quê? Porque hoje no meio tu vai ter ali espaço vazio. Entendeu? Então esses espaços vazios pode gerar essa diferença. O cara bota ali 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, sai todo um conjunto de parede lá de cima da casa, fora do eixo. Entendeu? E aqui seriam os blocos de fundação. Tá? Então, conforme a carga, a gente tem bastante bloco de 3 micros, blocos de 2 e blocos de 1, né? Que seriam montado o bloco, esse bloco aqui ele estaria abaixo da baldrame, ele vai vir um pilaretezinho, o pilaretezinho morre na baldrame, e ali seguiria o pilar. Tá? Essa seria a função. A função da baldrame, que hoje tem aquelas partes executadas, é para fazer um travamento do pilar. Porque assim, quando tu trava uma estrutura, tu tem uma estrutura solta, ela é muito mais flexível, ela tem uma tendência a flambar muito maior do que uma que está presa embaixo, presa em cima. Então ela fica travada. E a baldrame, uma das funções dela é isso, tu entendeu? Porque ela não serve como fundação, a não ser que fosse feito um dimensionamento, conforme estudo de solo, e fazer uma sapata corrida, tá? Mas aqui no caso são blocos de micro. Então, por exemplo, olha só, esse pilarzinho aqui, que é o bem da extremidade, nós temos um bloquinho com uma micro só. O do lado aqui nós já temos de 2 micros, que é o da ponta aqui Do meu quarto. Não, o quarto é aqui, do depósito. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos acabar criando um ou outra micro na volta ali, vamos fazer aquele preenchimento lá. Reforçar. Isso. Aquilo que eu falei, não vamos ter um problema técnico aqui de desabar a obra. Não vai acontecer. Tu pode ter um recalque excessivo e aí passa do estado de serviço, né? Ele tem o estado último de ruptura, tu vai passar do estado limite de serviço, então tu vai ter algumas patologias um pouco mais acentuadas que não vão estragar a tua obra. Ela pode só acontecer aquelas fissuras que não aconteceriam se a gente tivesse feito isso aqui. Mas acredito que como tem aquela laje aqui embaixo, isso pode ser que não venha a acontecer. Entendeu? Mas a gente vai criar outras micros aqui na volta, né? E fazer aquela concretagem do bloco. Esses ferros tu já sabe quais são tudo. Tá pronto? Sim. Então já dá pra fazer? Dá pra fazer as micros, dá pra escavar as micros e colocar. E subir as paredezinhas tudo ali. Subir as paredes todas já tá aqui. Com a coluna marcada ali? Já tá com a coluna. Aqui é o pilarete. Então, essa aqui é a prancha inicial, tá? Então, aqui tá as medidas do bloco, né? Então, ó, o bloquinho B1, que é esse aqui, ó. B1 é isso aqui, tá? O bloquinho B2 é esse aqui, que tem aqui, ó, B1 é só esse aqui. Aí o B2, B3, olha só, são vários bloquinhos. Então, esses aqui, ó, todos que são duplos, é tudo igual. E esses aqui são o B3 aqui, que é um outro estilo, tá? E aqui nós temos a carga, né? Isso aqui seria a carga
que a gente colocaria aqui nessa fundação, entendeu? Então aqui é a planta de carga dessa fundação aqui para a gente conseguir fazer o dimensionamento conforme a carga dela, que já está dimensionado, tá? Então esse aqui Então, tá tudo certo. essa aqui é a importância dessa planta aqui, dessa prancha seria isso, tá? Eu vou dobrar porque eu acho mais fácil para vocês guardar, tá? Porque vocês não vão deixar mais fácil para vocês. Tem um tarefa desses aí, né? Eu tenho, mas não sei onde é que... Não, eu tenho, mas ele tá sendo usado. Ah, bom. Fazer assim. Não, porque daí a gente já larga você na mão do... Já fica mais fácil de tu guardar aqui. A gente vai dobrando, já vai... Essa seria a folha 1. Tá numerado esse ou não? Tá numerado, aham. Tá doido. Isso aqui tem. Cada um na sua área. Ele estudou pra isso. É a mesma coisa que eu te mandar preparar um soro. Não vou saber nem ideia. Tá, esse aqui é só pra gente deixar assim pra te conseguir colocar lá. Pode guardar essa aqui, ó. Prancha 2. Tá? A prancha 2, qual é a função dessa prancha aqui? Aquela prancha lá seria da locação nos blocos. E essa aqui é da estrutura dos blocos. Entendeu? Então essa aqui é os ferros dos blocos. Então aqui tu tem os blocos, né, que eles estão representados de vista, então de topo, né, que seria olhando de cima. Então a gente está vendo que a gente tem um ferro assim, um ferro cruzando nesse sentido, um ferro cruzando nesse sentido. Então aqui é o estribo do bloco, né? O estribo do bloco, então a gente sabe que a gente vai ter 5 peças com diâmetro de 5 milímetros e o comprimento tal. E aqui as dimensões para montar o bloco. Por quê? Tu faz o furo da micro e isso aqui vai na cabeça da micro. Para depois sair o arranque daí do pilar. Tu tá usando ferro de quanto ali? 10, 12? Não, nesse aqui, a maioria das fundações dá em torno de 5 a 8. É? É, de 5 a 8. Nas fundações aqui vai, se tiver, eu não lembro de cabeça 4 aqui. barras ou mais? Depende. Ó, esse aqui, assim, ó, por exemplo, esse aqui a gente vai usar de strip, porque eles são vários tipos de ferro, tá? Então, esses ferros que estão na volta, depois eu vou mandar um tridimensional isso aqui, porque é difícil. Esse aqui é uma coisa que o pedreiro ele acaba se atrapalhando, tá? Porque assim, tem que imaginar que isso aqui é uma caixa. Então, na volta da caixa, ela vai 5 ferros na volta da caixa. E depois, formando um X, ele vai uma outra caixa de ferro. Sim, ele me mandou a foto aquela vez da outra casa que tu fez lá. Entendeu? Então, ele vai ali. Porque daí esse bloco, a função dele é absorver a carga do pilar e dissipar ele no solo junto com Então tu vai ter 5, mas Depende, vai ter uma média de 10 ferros ali. Esse aqui são 5 E nesse mais sentido outro sentido, e mais 2 no só outro dois, sentido. 7 a 5. Nesse aqui. Dá um 35 em termos de ferro, de tudo. Não, não dá mais, porque assim, ó, vai ver o desenho. Por exemplo, esse aqui, nós temos 5 ferros quadrados assim, e nós temos 2 formando um X, tá? Dá 7. Dá 7 ferros. Só que eles são de tamanhos diferentes. Ah, tá. Não é tudo de 5. Não, eles são de tamanhos diferentes. A bitola do ferro nesse bloco aqui é o mesmo, tá? Só que daí depois a gente vai ter o arranque à espera do pilar, e a gente vai ter aqui na espera do pilar, daí já muda os ferros. Tá? Então aqui na espera do pilar, por exemplo, nós vamos ter aqui os estribos e 4 ferros de 10 milímetros. Mas vai usar vários tipos de ferro, então. São vários tipos de ferro. Sempre otimizando 2 critérios, tá? A questão da economia de aço e facilidade da mão de obra. Por quê? Não existe... tu não vai economizar aço se tu colocar um ferro, por exemplo, com maior bitola ou menor bitola, porque a gente dimensiona a área de aço necessária para aquilo lá. Então, por exemplo, vou chutar um valor hipotético. Lá no meu cálculo de estrutura, disse que eu tenho que ter uma área aqui de 5 centímetros quadrados. Tá? Aí eu vou... Claro que a gente não faz por tabela, mas o software ele tem a tabela. Antigamente a gente pegava a tabela depois do cálculo e tu vai lá na tabela e vai dizer, ó, o ferro 5, ele tem, por exemplo, 1 centímetro quadrado. Se ele disse que eu tinha que ter 5, eu coloco 5 ferros de 5. Tu entendeu? Aí eu poderia colocar, ao invés de 5 ferros de 5, um ferro
de 10, por exemplo, que tivesse, estou chutando números, tá? Chutando. Um ferro que teria o mesmo. Só que, dependendo do tipo de dobra que tu for fazer, o ferro de 10, ele é horrível para dobrar. Entendeu? Porque ele não consegue torcer, então ele não consegue fazer a dobra, e aí tu acaba perdendo o ferro, porque daí ele erra uma dobra, já vai um pedaço fora. Então lá quando eu faço o dimensionamento, eu opto sempre por área de aço, facilidade de execução e depois o número de barras. Entendeu? Então a gente cria um critério para ele, porque eu poderia chegar e falar para ele assim, eu quero, não tô nem aí para quem vai executar. Eu tô pela questão de botar a área de aço. Daí o software vai bota uma barra de 20 milímetros. Ele vai atender a execução. O cliente vai pagar a mesma coisa, porque o ferro tu compra por peso, não é por barra de 5 milímetros, ou barra de 10, ou barra de 12. Porque uma barra de 5 milímetros, ela vai ter, sei lá, 3 quilos. Uma barra de 10 milímetros, ela vai ter 6 quilos. Então, o cliente, às vezes a pessoa tem a ilusão, mas o engenheiro lá botou 5 barras de 10, de 5 e o outro botou uma de 10, chutando números de novo. Só que na prática é a mesma coisa, porque tu pagou por quilo, entendeu? Então, sempre quando a gente faz um dimensionamento, a gente usa esse critério. Fundação aqui geralmente dá esses ferros aqui de 5 milímetros, o solo é bom, se o bloco é pequeno. E aí, claro, eles são difíceis de executar, esses blocos aqui, eles não são fáceis de executar. O que vai aqui é muita área de concreto aqui, entendeu? Então, por exemplo, assim... O pedreiro tem que saber bem isso, senão isso aqui, macaca ali embaixo. Aqui, por exemplo, um bloco desse aqui, tu vai pegar um bloco desse aqui, às vezes vai quase 1 metro cúbico de concreto. Entendeu? Não é nem o ferro que custa muito, é a questão do volume de concreto, entendeu? Aí, então, ele é um bloco, ele acaba indo muito. Aqui, por exemplo, é um desenho. Esse blocão aqui, por exemplo, ele tem uma variação na seção aqui. Então, às vezes, o cara monta o ferro aqui, aí depois ele tem que medir lá e fazer, porque se ele dobra o ferrinho um pouquinho diferente. Mas aqui vai dar pouco, provavelmente a gente vai usar só os de 2 ali e de uma, pela questão da característica. E aqui tem os arranques dos pilares, entendeu? Que vai ser uma outra coisa que é assim, como a gente utiliza padrão de norma, tem alguns que estão executados, tem outros que não estão executados. Então a gente vai pegar aqui os ferros e a gente não vai executar todos e nem com essa altura aqui do arranque, até em virtude da topografia do terreno, entendeu? Porque aqui eu estou considerando que esse bloco de vocês está, que é um padrão que a gente usa, a gente tira a cobertura vegetal, geralmente ali, que é aquela cobertura orgânica, aquele material depositado que vai se sedimentando no topo do terreno de 1 metro. Então a gente tira aquilo ali. E aí os blocos geralmente a gente bota com uma cota ali em torno de 1 metro de profundidade. Então essa é uma coisa que a gente não vai executar. Na hora de dimensionar a gente utiliza esse critério aqui para colocar. Tá? Então aqui vai diminuir um pouco os ferros. Aqui, por exemplo, aqui tá os ferros que a gente vai adquirir. Então, por exemplo, assim, tu tem o CA60, o CA50, né? Então aqui, por exemplo, para todos os blocos de fundação... Isso aqui é da casa inteira que tá aqui? Isso aqui é da casa inteira. Porque se tu pegar esse bloco aqui, o bloco B12, tá? Tu vai ver aqui, que ele serve para vários lados. Pegar aquela planta lá, ele é o mesmo formato para todos desse, tu entendeu? Então isso aqui seria para toda a fundação. Para todo esse quantitativo de aço aqui, seria tudo para fundação. Então o que eu sei? Eu sei que hoje, acho que eu tenho 2 pranchas de bloco. Eu tenho 2 pranchas de bloco, por causa do volume aqui. Por exemplo, eu sei que para esses blocos, que é o B12, B1, ou B25, B38, B39, que são tudo iguais, entendeu? Isso aqui a gente tem um volume de concreto de 2,38 metros cúbicos, tá? A área de forma também, né? E aí aqui a gente tem também aí as bitolas, as quantidades aqui, por exemplo, tá? Isso aí tá com tudo certo. Tudo certo, mais 10%. A gente vai ter que comprar. Mais 10%, só que a gente vai ter que descontar aqui, né? Tem que fazer o... Vai ter que fazer o 9 que já dentro, tem 9 fora, do que tem ali, do que a gente vai conseguir executar ou não. Tu entendeu? Dentro daquele parâmetro de... Já tem alguma coisa, né? Dentro daquelas questões aqui, eu não vou conseguir botar esse bloco aqui. Aí eu vou ter que pegar e vou ter que adaptar o bloco de 2 ou de 3, entendeu? Micros para aquela parte. Vai mudar o formato do bloco, vai diminuir a quantitativo de aço. Então essa parte aqui talvez seja uma parte que tu vai usar os ferros que estão ali. Talvez eu comprar alguns ferros 5, porque o ferro 5 tu vai acabar usando para parte de pilares, entendeu? Para os estribos de pilares. Então tu vai acabar usando aqui, mas a gente vai ter que fazer meio que para te não gastar
adaptando conforme a execução tá ali. Porque eu fiz num apanhado geral, assim. Até porque ele não ia deixar fazer o dimensionamento e ele não vai entender que existe uma coisa lá. Tu entendeu? Então essa aqui... Vai ter que descontar, né? Tem que descontar, né? Então essa aqui... Mas, mas como que a gente faz? Quando a gente Vai ver as desconta pilares isso? que já estão Agora a feitas. gente vai pegar, tu vai falar assim, ó, Tarcísio, eu vou querer executar aqui o depósito. Eu vou querer executar, a gente vai pegar os pilares que estão feitos, exatamente, e vamos fazer só o processo de bloco. Aí tu vai chegar assim, Tarcísio, eu vou querer executar o depósito ali. Beleza, vamos pegar naquela região do depósito. E naquela região do depósito ali a gente pega e vamos ver quais os blocos que a gente que a gente colocaria ali. E a gente faz o cálculo dos ferros só daquele ali, entendeu? De repente até estão lá no chão, um monte de ferro. Tem, provavelmente sim. Vai gastar aqueles ali aqui já nessa parte. E vai sobrar ainda. Tem aquela Vai sobrar, é que tipo assim, tem ferros 16 ali, aquele tu não vai usar nem em pilar, tá? Mas temos que gastar. Daí tu vai usar pra viga, porque viga tu vai ter, entendeu? Ah, tá, entendi. Nas vigas daí tu não gasta aquele ferro, deixa o ferro lá e deixa pra parte de vigas, entendeu? Que é a parte da laje. Pra gente ter uma ideia, ó, lá deu 2, não sei quanto, porque são poucos blocos daquele lá, né? Aqui, ó, já são 15 metros cúbicos de concreto, Ó, entendeu? Porque é muito mais blocos aqui que veio, entendeu? Então aqui, por exemplo, né, aqui já mudou aquela questão do ferro que tu tinha me perguntado, ó. Lá nós tínhamos um tanto, aqui já vai ter mais estribos que aquele lá. Entendeu? Tá, mas daí o ferro a gente compra... Não, o ferro a gente vai pegar vamos ver o que tu tem ali e vamos tentar, o que dá pra usar ali, isso. Daí vamos pegar por áreas que tu vai querer executar. Ah, tá. Áreas que tu vai querer executar. Tipo, agora nós vamos fazer o... Vamos fazer aqui vamos fazer o depósito, então tá, beleza. Ou o primeiro andar inteiro. O primeiro andar inteiro tu vai ter que fazer todo daí, vai ter que comprar todo, mas como quer fazer, daí tu vai ter que comprar pra todos os blocos não, aí. vamos fazer o depósito para ver. Seleciona aqueles ferros que estão lá no chão, o que dá para usar. Isso, vai Se pegar. vai faltar, se compra, se não, tem ali. Isso aí. Vamos tentar fazer. Tu vai comprar meio que. Porque até a gente gente dar uma consumida naquele, tu vai ter que comprar um pouco pingado, assim, pra ti não. Senão, Não tá correr o bom. risco de sobrar. Não, é que sobrar não vai. Não, esse Mas é só pra ti não grosso tu vai usar gastar, na viga. assim, entendeu? Ele disse, não viu? Isso, vai botar entendi. nas vigas. Então a gente faz agora esse pingado do depósito da obra só pra... Que é o que tu vai fazer agora, que tu quer executar aquela partezinha ali, a gente vê aqui, marca e tal, né? Olha o ferro Faz aquilo dele. ali, faz o ferro aqui, quando tu vai fazer isso aqui, traga o bloco, na hora de botar os blocos ali, a gente pega, o mestre ali vai executar, o Aí vê pedreiro quanto cimento tem que comprar, vai fazer ali, a gente faz um cálculo de volume de areia e cimento, eu passo para ti o cálculo aqui, quando tu compra tanto saco de cimento, tanto saco de brita, saca não, tantos metros cúbicos de brita, né? Mas em conta comprar em metro, né? Mais em conta comprar em metro. Tá, e aí depois a gente executa aquilo ali. Daí a gente para, olha tudo que sobrou ali que vai Aí sobrar. vê, mais aí vai falar assim, tá, produção, Tarcísio, agora eu vou dar aquela equilibrada e vamos dar ali no resto da obra. A gente vem aqui e faz os reforços. Porque as micros a gente até pode executar e deixar pronto as micros. Depois tu pode vir com o terreno. Tá? Para fazer isso daí não precisa alisar aquilo lá, tirar aquelas pedras todas e deixar lisinho assim, né? O chão. concretar o Precisa. chão. Não, a gente vai só onde a gente vai trabalhar o bloco. Porque vai, Não, porque vai cavar. Sim. Não dá pra vai nivelar. fazer o depósito, tá? Uhum. E aí aquele resto para lá que tá cheio de pedra e coisa, já poderia ser alisado aquilo ali assim. Ah, tu diz não botar nada. piso? É, Botar um o- concreto, daí a gente tem que executar o bloco. Ah, tá. Daí tem que executar o fazer bloco. toda... Aí tu fala assim, Tarcísio, eu quero levar o concreto aqui, daí vamos pegar e vamos executar os blocos, entendeu? Tá. A gente executa os blocos, bota Só pra que baixo, Pra botar aquele chão que eu tô dizendo, tu tem que ter todos esses ferrinhos cruzadinhos ali. tudo ali fazer, lugares. tem que botar no lugar. Aí eu vou vir aqui, ó, Mas vamos daí marca a gente aqui. contrata ele no pacote e já faz todas de uma vez. Sim, Todas daí as tem que micro, ver toda a quanto- fundação, tem que ver Não é isso. quanto muito, porque ele vai ferro alugar a máquina precisa. ali, não é muito. Vale mais a pena tu pegar, o que valeria mais a pena, por exemplo, assim, ó, fulano, vamos fazer em vez de tu fazer o depósito, vamos fazer as micro, entendeu? Faz as micro, o resto das baldrame para travar e finaliza isso aqui, que daí se vocês quiserem colocar, a gente faz as esperas de tubulação, a gente tem que colocar. Se tu quiser fazer um contrapiso, deixar liso, beleza, fechou, entendeu? Eu acho que até melhor do que Daí fazer depois- essa pecinha aí, porque Entendeu? as Em vez tralhas de já estão investir- guardadas por aí. Aí tu faz ali, fizemos as micro, né? Fizemos os blocos que tem que fazer, os reforços que tem que fazer. Tá, então, E aí- Tarcísio, tu faz um orçamento dessa coisa que eu te falei ali.
Realizar o chão todo. Não, esquece as paredes Não, do volume ali a gente só vai definir depois, não tem muito... Esquece as paredes do quartinho ali, que não vão fazer Depósito? isso. Faz primeiro, Mas isso é de menos, isso é... faz primeiro todo aquele chão lá, Mas com daí aquelas tem que- micrinhas, tudo que tem que botar ali. Não é só... Daí tu já vai fazer as micro, vai fazer as vigas. Sim. Vai fazer as micro, Toda a porque, parte por do exemplo, chão. olha só, aqui no quarto aqui a gente É vai ter grande uma obra baldrame. ali. A gente É vai ter bastante coisa. várias baldarames aqui que tu vai ter que fazer ainda, entendeu? Que não Bastante tem. coisa. Então, Eu a não gente- sei, porque tem que ver quanto ferro tem, daí quanto a gente vai pegar, custaria. porque Ele aí sabe dizer quanto sim, custaria. sim, a gente vai pegar as baldarames daqui, ó, e vai pegar aquilo ali, entendeu? Tu só chega aqui e olha, vê com o pedreiro assim, ó, eu quero fazer os blocos, eu quero fazer alguns blocos aqui, né? Fazer algumas micros e fazer essas baldrames que não estão executadas aqui. Beleza. E fazendo isso aqui na hora de concretar, porque é Já muito deixa mais os canos, interessante, tudo. porque é muito mais interessante até nessa parte de fazer a concretagem aqui do contrapiso, né? É fazer com concreto de usina. Que é o mesmo que a gente usou aqui em Sim, cima. sim. É muito Mas mais em a conta. pessoa, sei lá quem é que vai pegar, enfim, né? O pedreiro que vai fazer isso daí, ele tem que ter a noção que aqui tem que botar esse Ah, sim, sim, aquele sim, maiorzinho, sim, sim, aquele sim. Vai largar essa maiorzão. folha Aí na vão mão pegar dele. ali e vão botar Tá, isso aqui pra ele. E aí, esse quadradão ali para fazer esse chão inteiro, como eu tô falando, Vai ter que fazer tem todo. Tu tem um nome específico, mas assim, para fazer todo aquele quadrado lá, para botar essas micrinhas, tu tem que ter uma noção quanto vai custar. Ah, sim, isso aqui é bem tranquilo de calcular. Tá. Isso aqui é tranquilo. Tu Mas diz de calcular de ferro. de ferro sim, porque de ferro tá ali. A gente só pega ali e ele desconta vai do que... saber quanto vai custar. A gente quanto vai de ter ferro, quanto de que vai cimento, ver quanto quanto de que ele areia, vai- Aí quanto tu só de pega brita. ali, ó, vai dar um volume aproximado, porque tem as perdas, mas vamos aproximado de Mas tanto. tu dá uma quebra de 10, 15%, né? A gente bota ali, é que depende do Tá, e nível. aí às depois vezes, né? já vê com ele quanto ele cobra e deixa essa parte pronta. Deixa essa parte pronta, que aí Com tu as executa tubulações, ali e tudo. fica... Porque as tubulações a gente vai deixar só a espera, o arranque, né? E aí pra fora, porque a gente vai passar por baixo da baldrame e vai deixar as esperas pra fora ali. Até porque eu acho que tem que prestar bem atenção quando for fazer esse quartinho ali que tu vai fazer, onde é que vai passar o gás, se tu quer gás central. E pro cara não dá pra botar. Não, o gás eu te mostrei ali. Mas é bendito do ladinho desse quartinho ali, então tem que ver essa coisa de cano de gás. Sim, pra sim, já subir deixar até lá. isso. Tá. Isso aqui então é a planta de formas. O que é a planta de formas? Isso aqui é a locação dos blocos, os pilaretes aqui, os pilares, né? Então o que é esses pilares aqui, ó? Pilar que eles estão com essa legenda aqui, são pilares que eles estão passando, que eles vêm lá do bloco de fundação e passam reto aqui. Aí aqui tem um pilar que morre, por exemplo. Acho que a gente só tem um pilar que morre aqui, que ele vai de lá e morre aqui. Que não vai ser feito. O resto todos vão ser executados aqui. Tá, então, é disso que a gente vai precisar do orçamento. Em termos Pra de botar. material de construção, em termos De botar lá. de fazer. E acertar com o mão de obra. Sim. O material de construção, que é o ferro, a areia, o cimento, bababá, mais o pedreiro, quanto ele vai cobrar. Quanto que ele vai te cobrar para executar aquilo ali. Isso, para fazer aquele chão ali. Esse seria, para mim, seria o primeiro passo. Porque daí sai toda essa sujeirada ali, fica tudo retinho. Sim, pode ser. Aí fica limpo pra parte. Sim, daí depois... Aí depois tu só vem subindo parede e pilar. Porque aí tu vai deixar os arranques do... Na tua tem que- experiência, quanto tu acha chutando assim, alto, para quê? fazer esse chão ali? Ah, o chão? Isso aí que eu te falei. Ah, porque tem muito... Aqui a questão é muito de interferência da questão do que a gente vai aproveitar. Tá, mas dá pra aproveitar. se fosse assim, Ah, tu vai pegar- sem ter aproveitamento, assim, mais ou menos, aí tu tira tu dá uma quebra do aproveitamento. Isso que é aproveitar dos ferros, tá falando? Não, Tu já da tem feito. estrutura executada, porque vai ter muita interferência de estrutura ali, entendeu? Porque tu não tem como mensurar, assim, é muita interferência que não é uma coisa exata, né? Pra te ter uma ideia, tá? Uma característica, assim. Fundações, claro, se pegar um solo bom, porque se pegar um solo ruim pode dar mais. Mas fundações do projeto, ela varia em torno de 3 a 7% no custo de uma obra. Isso aqui a gente está falando de parte de fundações. Se a obra for 500 mil, vai trabalhar aí com em torno de 6, bota 5%. Sabe? Entendeu? 25 mil. Entendeu? Vai chutar um valor assim, que é o que a gente trabalha. Quando a gente faz um dimensionamento, a gente tem algumas tabelas, estrutura 40%, por exemplo. Acabamento X%, projeto 3%, fundações 7%. Tu tá orçando essa casa em quantos mil? Aproximadamente. Tu sabe que a questão é... Não tem como, a gente não orçou aqui, Ainda não? Ah, tá. a gente não orçou, tu faz Tá. uma estimativa. Sim. Porque assim, a casa, tá?
a casa ela varia muito. O padrão de construção, às vezes, o padrão construtivo muda bastante. Por exemplo, esse estilo de construção que vocês fizeram aqui não tem nada a ver com ali. Até que ali a gente conseguiu botar bastante pilares e tal. Mas quando a gente faz uma casa com conceito mais aberto, com algumas cargas, ela fica mais cara do que uma casa normal. Por exemplo, um pé direito duplo. O pé direito duplo ele vai encarecer ele em torno de 15, 20% o valor de uma construção. Mas o que aconteceu, tá? No ano passado, vamos pegar assim, no ano passado, lá tu tinha um cube com uma estimativa de 2.200, 2.400, 2.500. O cube na prática está em torno de 2.600, só que tu constrói a 13,5, 13.200, entendeu? O cube de construção. Então, só que isso é muito do padrão de acabamento. Por exemplo, assim, ó, tu chega numa casa, tu vai executar uma das coisas que sobe bastante o cube é banheiro, por exemplo. Se tem uma casa que tem muito banheiro, porque um cubo de um banheiro vai sair 6, 7, 8 mil reais por causa da cerâmica, conforme tu botar pedra e vaso, acabamentos, entendeu? Tu vai executar uma garagem e o teu cubo vai lá para baixo. Então, se tu tem uma casa, então essas variáveis, porque o cubo a gente usa, assim, eu gosto de usar muito, mas é para dar um norte para o cliente. Por exemplo, assim, o cliente chega para mim, vamos construir uma residência. Beleza, primeira pergunta que eu falo, que é até meio indelicada, assim, quanto que tu quer gastar na residência? Por quê? Eu chegar e projetar uma casa de 1.000 metros quadrados, então, né, eu vou chegar e vou largar esse 40 folhas aqui para ele aqui, vou dar uma assinatura para ele, tá aqui. Só que ele não vai conseguir executar. Então, eu sempre pergunto, quanto que tu quer investir? Quero investir, por exemplo, 500 mil. Aí dos 500 mil a gente pega lá uma continha de padaria, que a gente chama de bolicho, né? Cube e tal, vamos fazer aqui uma ideia de quantos banheiros tu quer, quantos quartos, dá aproximadamente tantos metros quadrados isso aqui. Aí dentro daquilo a gente faz alguns ajustes para menos ou para mais. Aí depois disso tudo, projeto pronto, aprovado, aí a gente entra na ideia assim, dimensionou a estrutura, aí a gente entra no orçamento. Ninguém faz assim, tá? Ninguém que faz assim, ninguém. O percentual de pessoas que fazem assim é muito baixo. Aí eu pego esse projeto, faço todo ele para vocês, entregaria aqui. Beleza, temos a estrutura, tá tudo definido, não tem mais alteração, não tem mais mudança de banheiro, não tem nada. Aí eu vou pegar todos os volumes de ferro, toda a parte de orçamento e vou jogar uma tabela e vou falar, a obra de vocês deu tanto. Aí vou chegar assim, aqui onde é que tu quer botar azulejo, memorial descritivo, eu quero cerâmica aqui, lá eu quero laminado, não sei o que. A gente vai estipular, cerâmica, R$80 o metro quadrado. Daí eu vou dizer na minha tabela 80 metros quadrados. Aí tu vai ter uma ideia. Aí o teu cubo vai dar mais baixo ou mais alto daquilo que a gente colocou, por exemplo. Tá? Aí dentro daquilo tu fala assim, não, Tarcísio, beleza, acho que tá viável a minha construção. Não, então foi o seguinte, eu já tenho tudo na minha mão agora aqui, e aí então eu vou dar agora juntar um pouquinho mais de grana, e daqui 6 meses, porque já tenho tudo ali. Tu só pega a tabela e só atualiza os valores, mas não vai ter algumas variações grandes. Por exemplo, nessa questão de pandemia, o ano passado até, por exemplo, questões de fios, né? Fio, tu comprava um rolo de fio 2,5, por exemplo, a R$89, R$90, R$79 um rolo de 100 metros. Hoje tu paga 280 um rolo de 100 metros, entendeu? Então, assim, a malha pop, por exemplo, a gente comprava a malha pop que ela vai na laje, tá? Ela não tem função estrutural nenhuma. A função da malha pop, que a gente chama, que é aquela malha eletrosoldada, é aquela malhazinha que tu compra aqueles coloca. Aquela função, ela não tem função de estrutura nenhuma, tá? A função dela, ela é... Térmica, não é? Não, a função dela é tu evitar, né, ou minimizar as fissuras de retração que vai acontecer na laje, tá, durante o processo de cura de concreto. Tá? Por quê? Porque o que está estruturado aqui é aquelas vigotinhas pré-moldadas ali, protendidas que tem aqui, entendeu? Não precisaria ter aquilo lá, mas a gente coloca para que ela vai acabar tendo uma participação de estrutura, mas a gente não considera no dimensionamento. Tanto é que aqui não vai ter, porque eu não engastei, que a gente chama, nenhuma laje na outra, porque não precisou, tu entendeu? O que engastar? Eu fazer com que uma laje trabalhe junto com a outra para distribuir cargas, quando a gente está tendo uma flecha, uma deformação maior na laje. Então a gente não precisou realizar isso, que a gente ia colocar alguma coisa de armadura negativa, não tem, entendeu? Mas a gente vai botar a malha.
Mas voltando à questão da malha, a gente comprava, sei lá, a R$90 uma malha de 4.2, 15 por 15, hoje ela está 160. Entendeu? Tudo. Então, A pandemia fez com que tudo subisse assustadoramente. Exatamente. Então aqui, por exemplo, ó, tá? Essa parte aqui, ó, é a mesma questão, ó. Quando eu fiz o dimensionamento lá da estrutura, naquela última prancha que a gente colocou ali, que é a 4, aquelas ali, as formas. Se você quiser abrir aqui, eu vou mostrar naquela ali para essa aqui. Ali, as formas. O que é isso aqui? A gente pega a locação e monta as formas das baldrames, que é isso aqui, ó, tá? Então a gente sabe aqui, por exemplo, a gente tem aqui a V14, vamos começar aqui de cima, tá? V1, sempre é assim, tá? A gente vem de cima para baixo e da direita para a esquerda com a numeração. Da esquerda para direita. Da esquerda para direita, perdão. Então aqui a V1 tá lá. Então a gente vai vir aqui, o pedreiro foi lá, montou a forma, que já tem, a V1 já tem, a gente vai ter que prolongar ela aqui um pedacinho, que a gente vai ter que fazer um chumbador químico aqui para puxar ela um pedacinho do lado. Então a gente vai prolongar ela aqui, a V1. Então a V1 tá aqui, a carga da V1, aqui estaria a V1, tá? E já tá pronta, só falta esperar. Tá pronta, só que a gente vai executar esse trecho aqui que não tá agora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai criar um procedimento de ancoragem de armadura aqui, onde a gente vai utilizar um chumbador químico para prolongar ela até o pilar, porque aqui, ó, ele é aquele pilar daquela estrutura que vai na lateral, para a gente criar o travamento daquela estrutura da lateral ali. Não, entendeu? tranquilo. Então a gente vai executar isso aqui. Então daí na parte do ferro, olha só, isso aqui a gente já tem executado. Então isso aqui vai sair, entendeu? Um ferro a menos. Já é bastante, né? Porque aqui tu tem, ó, tu vai ter... é gigante. bastante, entendeu? Então aqui tu tem 2 ferros 10 em cima, 2 ferros 10 embaixo, né? Então aqui era 2,8 embaixo, nem é 2,10. 2,8, nem sei que ferro que tu botou. Ele botou Ali? 10, né? É 10 ou 12. Poderia ter botado 8. Não, agora vai ficar. Não, vai ficar mais, por isso que eu digo, tem algumas coisas que vão ser compensadas, até naquela questão de deformação, entendeu? Então isso aqui que a gente vai executar aqui e aqui, ó. Que é os duas laterais que a gente vai fazer uma baldrame para travar. É isso tudo que a gente queria fazer por agora, fazer esse orçamento. Só que aqui ainda tu consegue executar depois, porque daí não interfere naquela parte do miolo da casa, entendeu? Eu ia perguntar, Porque aquilo ali não vai tem que ficar... mexer agora, Esse aqui, nessas agora duas só o abinhas, chão. só a parte do chão. Porque aí tu faz aqueles ferros do meio, faz a locação ali, entendeu? E aí naqueles Já ferros... queria fazer e já fazer essas Não, colunas vamos que são fazer. extras, são 3 colunas de cada lado, 2. Mas é que aí tu pode focar no meio, porque esse aqui tu pode executar depois. Mas tu já mete no pacote, quando vê ele bota mais um por tanto e faz. Pode, é questão de daí Tem que você ver, orçamento. o custo, né? Primeiro tem que saber quanto custa aquele chão que eu te falei ali. Que é De também, custo, a gente faz uma apanhada de... E aí terminaria toda essa parte de fundação. Só que, por exemplo, se for executar as colunas daqui, não tem problema. Agora, se for a tua ali, já tem que subir a coluna, por causa do muro. Então tu ali dá já pra tem que deixar fazer depois, tudo, né? Tem algumas coisas que daqui dá pra executar. Então aqui, ó, aqui vai começar a parte de viga baldrame. Então aqui é todos os ferros que vão lá dentro daquelas formas, que é os ferros que vão dentro de... Isso aqui é bem simples, isso aqui qualquer pedreiro lê daí, tá? O Percy já é mais... Tá gravando. Depois tu corta. Se ele assistir esse vídeo é porque tá estourado. Não vai assistir. Depois tu edita. Take 2. Então aqui, ó, a gente vai ter agora algumas pranchas de baldrame aqui pra ti. Tá? Então aqui a gente faz uma tirada aqui. Isso aqui. Tá louco. Não, mas olhando assim tá bem mastigadinho. Se tu olhar, largar na mão dele. Não, tá isso aqui tudo qualquer. explicado. Isso aqui tu larga assim um projeto pra quem executa, o pessoal dá graças a Deus, porque não vem assim, né? Não vem assim com maldição. O pessoal larga aqui às vezes teve uma obra, até o Diogo mesmo executou uma obra que tá conversando que era 2 pranchas pra todo. Não tem detalhamento, sabe? Aqui tu tem todo, aquilo que eu te falei, aqui tu tá com toda a estrutura de toda a casa feita, entendeu? Daí cada conjunto desse aqui, ele tem o seu quantitativo de ferros. Só pra gente ter uma ideia aqui, tá? Olha só, pra gente fosse executar as baldrames, tem muita coisa que vai sair. Seria
aqui quantidade 313 barras de 5 para os baldrames. Só que tem muitas que vai sair, né? Entendeu? Tá louco, isso aí, quantos caminhões de barra? De barra estribo, porque todos esses estribinhos aqui, né? São de 5 milímetros. Isso vai muito entendeu? rápido. Isso aqui vai, entendeu? Então aqui são 316. Mas se tu for olhar, olha o resto de ferro, só pra gente ter uma ideia. 10 milímetros aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 barras. Gastou muito mais ali. De 12 milímetros são. Tá louco, a gente tava enterrando nas baldrames ferro 10, ferro 12, sei lá. Tá, mas não vai fazer mal. Não, vai fazer. Não. Vai ter um superdimensionamento, entendeu? Só não tem uma economia de estrutura. Naquela época tava sobrando. Não tinha pandemia, tava Tudo certo. barato. Não dá pra brincar, porque a pandemia estragou a vida de muita gente. É. Fora as mortes, a vida financeira, Tá meu Deus do louco. céu. Então aqui tudo baldrame, tá? Que continua baldrame, ó. Então tu vai vendo aqui a sequência baldrame, tá? Tá, então depois dá pra riscando também nas pranchas o que já foi feito. Dá pra riscando nas pranchas que já foi feito, daí dá pra riscar o que não vamos executar. Sim, mas depois que ele faz o chão, metade dessas folhas aqui já saiu. Não, tu vai sair, mas tu vai guardar, né? Sim. Tu guarda porque isso aqui fica como um memorial pra ti. Porque, por exemplo, assim, ó, lá futuramente, eu preciso, sei lá, deu uma loucura, eu quero colocar. Não tá feito pra isso, tá? Não tá. Mas assim, ó, deu uma loucura, eu quero fazer um terceiro pavimento, entendeu? Aí tu vai pegar aqui o projeto, tô chutando, né, que isso não acontece. Aí tu chega pro engenheiro Tarcísio ou um outro, sei lá, ó, quero executar aqui. Aí ele vai pegar e vai olhar o que eu executei, o que foi colocado e vai fazer as considerações de quais os reforços necessários para aquilo lá. Tu entendeu? Então por isso que é importante, muitas vezes o pessoal faz a obra, isso aqui, mas guarda para te ter Botar numa caixa. Isso aqui é bom botar aquelas, pra que a gente dobra assim, isso aqui quer dobrar numa folha A4, por isso que eu tô dobrando assim, é um padrão de dobra. Dá pra comprar aquelas pastas com plástico, com um saquinho, e aí tu já vai colocando ali dentro, ó, preciso de tal, porque daí já fica com o selo aqui, ó, e tu já vai pegando só por etapa, entendeu? Porque até assim, eu não gosto de... Esse tamanho de prancha aqui, eu já não gosto pra obra, tá? Por quê? Porque tu imagina aqui a gente tá numa mesa, né? Imagina tu ali no canteiro, que isso aqui bate vento, isso aqui dobra aqui, aí a tua folha já risca, suja, cai no chão, né? Então isso aqui, ó, então aqui acabamos, ó, foram 3 ou 4 pranchas de pilares aqui, né? De vigas baldrames, tá? Isso aqui é tudo as características, isso aqui tudo são questões assim, ó, tu vai chegar, Tarcísio, eu vou executar a laje lá, o concreto. E eu vou te falar, ó, aqui que eu encomendo o concreto X, tal, porque eu já tá a característica aqui da questão do concreto, tá, aqui. Tá, mas hoje não dá, nossa casa teria estrutura para segurar o terceiro andar? Não. Não fiz essa consideração porque tu vai gastar mais ferro, entendeu? Porque hoje Eu não nem tem, precisa. né? Casarão aí pra quê? Não tem, tu vai fazer 1000 Não metros de presta. casa. Um prédio. Mas é por que eu tô te falando isso? Não, Uma sabe- casa aqui do tamanho da de vocês não acontece, mas isso acontece muito quando o pessoal executa uma casa de um pavimento, entendeu? Porque daí faz um pavimento, faz A apertadinho. questão ali era... A casa de vocês já tem 400 metros. Não vai fazer uma casa daí. Tu vai botar um pavimento a mais e aí vai para 600 metros de casa. Não, nem dá, nem tem porquê. Não, tem. Dá para fazer? Dá. Não, mas Entendeu? Não, mas não Mas tem porquê é- hoje dentro da... Mas é Não, só, eu a questão eu é sei. só de uma, eu falei disso, é só para vocês ver. Por exemplo, eu estou executando uma obra agora de uma residência que não só tem a parte de estrutura das lajes, porque lá é laje maciça, né? Mas a gente não tem estruturas de pilares e fundações, blocos, ferros, essa parte não. Então a gente teve que fazer um processo tipo de descobrimento e manual, deixar aparente essas partes da estrutura, porque lá a gente está aumentando a casa de 370 para 500 metros. Entendeu? Então a gente vai fazer vários reforços estruturais naquela residência. Eu tive que fazer um processo manual de descobrir, porque eu não tinha isso aqui, entendeu?
Aí o que pode acontecer? Pode acontecer que eu esteja enxergando algo ali, não peguei toda a parte da estrutura, e eu conseguiria até diminuir um pouco da carga, porque eu não estou sendo mais conservador. Entendeu? Sim. Aqui a gente entrou nos pilares, ó. Então a gente entrou nos pilares. Então tu pode ver que todos os pilares, olha só. Todos os pilares aqui 20 por 30, né? E aqui vai estar os ferros, ó. Todos eles deram com ferro de 10 milímetros. Todos? Todos deram com ferro Tá de 10 bom, é o mais milímetros. barato. A única questão é que tem alguns pilares que ao invés de 4 ferros, ele deu 6 ferros. Entendeu? Aqui nós temos 4, aqui nós temos 4, aqui nós temos 6, aqui nós temos 6, entendeu? Então, algumas considerações que a gente vai fazer é fazer o ajuste porque tu tem 16 ali, né? Sim, tem coluna com 16, ferro 16. Então, aonde está com a mesma seção, a gente vai fazer, eu vou só trocar a bitola para considerar ali, vamos fazer aquela questão da estrutura de suportar utilizando o ferro 16. A gente vai diminuir a área de aço, diminuir a quantidade de ferros, mas mantendo a área. Tem alguns pilares, por exemplo, esse pilar aqui, ó, e esse aqui que foi aqueles dois que eu te comentei, ó, 20 por 40 e 20 por 45. Esse de 20 por 45 é aquele lá que já tem executado, que a gente vai ter que mexer. Uhum. Entendeu? E aqui eles são, ó, foram... Então, você não vai quebrar, né, o que tá feito. A gente vai fazer, esse aqui é um pilar que ele segura uma estrutura, a gente vai fazer um encamisamento do que tem lá. Tá, mas não vai mexer naquele, vai deixar ele Vamos, pé. vamos deixar, se a gente conseguir executar na volta, sim. É o único pilar que não é nem por causa do pilar, porque tem uma viga que passa por cima dele, tá? E ela tem essa viga ela passa, ela faz um balanço que apoia uma outra viga. Então, o que acontece ali? Ali eu tive que aumentar essa área desse pilar, não porque ele não aguentava, porque essa viga dava uma deformação excessiva nesse pilar aqui. Entendeu? Cimento. Então ele dava uma deformação nesse pilar aqui, que é a mesma coisa. E eu não podia aumentar essa viga aqui, por quê? Porque que acontece que essa viga ela deformava um pouco, então ela deforma, ela traz para baixo essa aqui, né? E aquele conjunto não fazia passar no estado de serviço aqui desse elemento. Então eu tive que aumentar, e eu não podia aumentar a seção de uma estrutura, porque nós tínhamos porta lá em cima e tem o pé direito. Então foi aquilo que eu expliquei para essa questão de eu tive que, esse pilar que mas a é gente só teve um, que então. E o outro do deixar mais porradinho. Não, daí, tá tranquilo, a gente mas é bota, dois eu te pilares. mostrei, Tá? Tá? Mas aqui então foi os pilares, então a gente tem que ver aqui todos os pilares, ó. O pilar é só o P1, P7, P5, é tudo igual. Entendeu? 4 ferrinho 10. Então ele já consegue deixar tudo pronto. Sim, já tem os ferros daí. Aqui a gente só vai pegar, por exemplo, pegar lá a planta de locação, ver qual o pilar, Já qual tá P1, pronto. P2, P3, vai chegar assim, ó, a gente executou o P1 eu tenho, o P... Daí tá todos dentro desse padrão, beleza, passou. Daí aqui o P3 eu tenho executado. Não tenho, beleza, se não tem nós vamos executar nesse molde. Se ele está executado, a gente vai pegar o P3, vamos fazer a consideração da área de aço aqui da seção e vamos colocar. Se caso não passar, a gente só faz o encamisamento daquele lá e concreta na volta e faz um reforcinho daí, entendeu? De alguns, mas a maioria está dentro de todos aqui lá e os que não estão é que não foi executado, tem aqueles do meio ali. Um só que deu, né? E aqui o quantitativo de ferros para isso aqui, tá? Então a mesma coisa aqui, ó. A gente tem aqui, ó, tipo 616 Barra. de 5 milímetros, que é os Strip. Isso. Entendeu? 616 barras 87 quantitativo tá ali, tá? Então tu vai pegar Vamos descontar a full, porque tem bastante coluna. vai As colunas descontar tá um pronto. monte, vai descontar Tá um monte. louco, imagina, entendeu? que já tá pronto ali. Então tu vai Tem descontar. uns 200 quilos de ferro mais. Não, vai mais. Aqui né? vai mais. Aqui de peso aqui nós temos... Isso é da casa inteira, já conta o segundo andar também? Tá, isso aqui, ó, esse aqui que nós estamos vendo é o detalhamento dos pilares do térreo do primeiro tá, pavimento, entendi. entendeu? Então aqui tá todos os pilares, os que vão morrer, ó, e os que vão continuar, que tem a seção para cima.
Então, lá na planta de locação, lá, tem os pilares, que aí depois a gente vai chegar aqui na planta de forma do segundo pavimento. Tem os pilares que passam e os pilares que morrem. Os pilares que passam vai se deixar a espera para cima, o arranque, né? E aí tu vai tratar aquele ferro ali, se caso tu não for executar. Tu trata o ferro para deixar ele em exposição, para depois, quando tu executar, tu não ter perda de seção daquele ferro ali, entendeu? Então esse aqui, ó, é algo, ó, a gente tem esse aqui é todos os pilares do primeiro pavimento. Só que não é só isso aqui, que tem que ver que aqui, por exemplo, ó, o pilar, ó, P9 e P14 são iguais, ó, tá vendo? Não, mas daí, quando a gente for fazer esse orçamento, a gente senta junto e já risca tudo que... Se risca todos que estão ali, melhor. entendeu? Até porque vai ter que entregar mastigado para ele na Tem hora que entregar, dele, a gente vai ter que ver assim, quanto, a gente vai sentar, pega ali o... Um dia antes a gente mata isso aí e depois faz uma reunião com cada empreiteiro. Daí tu fala assim, ó, vamos fazer isso aqui, eu vou pegar uns apanhados de volume ali, daí a gente só pega esses volumes totais e desconta daquilo ali que dá execução, entendeu? Tá louco. Muita informação. Bah. É, que isso aí é mais técnico, né? Isso aqui é a parte que ninguém gosta. O pessoal só Eu gosta... entendi mais ou menos, mas a minha preocupação é ter um orçamento dessa parte que eu te falei, que nós vamos ter que com certeza fazer em etapas por enquanto. Sim, Pelo sim, menos sim, sim. até a parte do primeiro pavimento. A gente fazer por etapas. Depois a gente se organiza para Aí tocar tudo faz de uma vez. Daí. isso. Até para deixar tudo limpinho ali, a obra organizada e tal. É só isso que a gente quer. Sim, já fica bom. Até para trabalhar, para eles trabalharem melhor. Depois só toca ali no segundo, daí fica tipo, faz laje, já emenda pra parte de cima já com... Já bota. É só isso que a gente quer mesmo agora, é terminar esse primeiro aí, até... Aqui, a escada. Essa aqui, então, é a prancha só da escada, tá? Só a prancha da escada. Ficou bem bom ali. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu fiz a escada, então a gente lançou aquele patamar aqui, né? Ficou um aqui, lembra que a gente colocou, né? Um aqui. E deste lado aqui, ela tá uma escada plissada, que a gente chama, que é aquela escada que faz aquele efeito. E desse lado aqui, como não vai aparecer, é uma escada de fundo reto, tá? Escada de fundo reto, tu acaba gastando muito menos material para executar, tá? Muito mais simples de executar. Só que ela é uma escada feia, né? Não tem nada de elemento arquitetônico. Então a gente fez só nessa parte que fica aparente, que é desse patamar para lá, ela plissada daí, tá? Vai ficar legal. Então aqui, ó, aqui a gente vai executar uma lajezinha maciça aqui, por exemplo, ó. Então esses dois patamares são maciços, né? E aqui a escada, mas é bem tranquilo. Isso aqui dá uma coisa, dá pra te executar também já. Dá pra fazer escada já ou Sim, primeiro andar? Quando tu faz o primeiro andar, tu já faz a escada, que daí morre e deixa ela já pronta, já chegando naquela estrutura de cima, entendeu? Que nem que depois tu queira esconder ela com o revestimento. Deixa ela enclausurada ali. Mas tu deixa ela, porque senão depois tu executar ela com morada, não tem, fica surreal. Não. Tu entendeu? A gente já podia... Porque tu tem que executar... Porque esse dinheiro que a gente tem a ver com ele, segundo ele, era referente à escada, que ele não conseguiu fazer, que estava dando conflito. Só que a escada, ele só vai conseguir fazer a escada, pelo menos ele só, não é pelo menos, ele só vai conseguir executar a escada como um todo. E para executar a escada como um todo, ela é ancorada nas vigas do forro do térreo, né? Que é as vigas do piso do primeiro pavimento. Então ele não tem como executar uma escada, porque ela vem, a escada aplissada, ela vem e chega lá. Nem meia escada. Não, nem meia escada. Porque ele vai ter que concretar meia viga, porque a escada ela está engastada, ela está solidificada com aquela só quando fizer a laje. Só quando fizer a laje de cima. Só que ela é inviável tu executar. Digo assim, vamos dizer que tu deixou tudo pronto na parte de baixo, tu vai executar por cima a tua obra. Nossa, vai ser horrível, né? Porque é um obrão, forma, escoramento. Então, quando tu for executar a laje do segundo pavimento, o que a gente faz? A laje do segundo pavimento, quando tu for concretar, ele já monta essas formas. Porque assim, a gente concreta a laje e vigas de forro tudo junto. E a escada também.
Então ele vai montar a escada e quando ele for concretar aquele concreto que vem aqui por cima, ele já concreta todas as vigas que tu tem junto à escada. Entendeu? Concreta todos os elementos junto. Aí fica tudo pronto, depois é só desformar e já era. Daí dá o acabamento que revestimento de porcelanato, revestimento de madeira. A escada tá pronta. Daí tu fala assim, mas a gente vai trabalhar só no primeiro pavimento. Vai ficar aquela escada perdida, daí tu só faz um fechamento dela e ninguém nem vai enxergar que tem uma escada ali dentro, entendeu? Depois tu só abre ela e... Sim, a gente resolve, vamos terminar a casa no primeiro pavimento. Ali. Bota uma madeira e termina. A ideia é fazer toda a parte de alvenaria. Acabamentos, azulejo, bababá, gesso, bababá, é tudo depois. Mas Primeiro mas do segundo pavimento? Tudo. Depende de quanto será o primeiro, a gente vê o segundo. Entendi. Mas toda a parte de cimento, ferro, essas coisas, sabe? Nada de botar gesso, de botar pedrinha aqui, pedrinha lá, sabe? Sim, sim. Tipo assim, o grosso da casa. Estrutura, que dá sujeirada. Se bem que gesso dá sujeira. Não, é que depois, isso aí já é detalhe, gesso. Esse acabamento daí, né? É igual a cerâmica. Aí depois dá um tempo, aí depois se vê. Porque nós temos que pensar, focar na estrutura toda. Sim. Então aqui, ó. Isso aqui, eu até puxei essa aqui, tá? Essa aqui, ela é a laje de forma, tá? Seria a laje de forma e é a prancha de forma e a prancha de laje pré-moldada ali, a protendida do forro desse pavimento, tá? Então aqui tá toda a parte de carga de laje, né, que eu coloquei de carga adicional, tal, de tudo aqui. A posição das vigotas, isso aqui vai te interessar quando? Depois que tu estiver executando, o pessoal aqui da fábrica tu vai passar esse projeto, ele vai vir aqui, vai olhar, tu pode mandar até o projeto aqui em PDF para eles. Para eles, mesmo assim, eles vão vir aqui, vão medir depois que as formas estão montadas, entendeu? Porque pode ter variações e tal. Então ele vem aqui e faz essa análise. Então aqui é a posição que vai ficar as vigotas, né? Uhum. Então isso aqui são as vigotas, isso aqui são os bloquinhos. Aqui a gente tem uma ideia de quanto que tem de blocos, mas é que eles vendem por metro, eles não vendem por unidade aqui de blocos, né? Que ele vai te dizer assim, eu vou ter tanto aqui, tanto, eles vão falar num todo, tá? Então isso aqui é a parte do forro, aqui já não temos mais aquela viga, né? Lembra que daqui da frente está aberta, aqui permaneceu, aqui ficou o pé direito duplo. Não, tá top. Boa. Entendeu? Quando tiver essa parte pronta, a casa vai estar com cara de casa. Vai, isso aqui. Ó. Então essa aqui mais uma prancha. E vai em frente. Então aqui. E vai em frente. Tá, mas daí quando é que a gente pode estar... Só quando ele terminar a casa lá pra gente sentar e conversar daí. Se tu vai fazer com ele, sim. Pode chamar até num fim de semana, tal. Não, mas a gente tem que bater nós o que tá pronto, o que não tá. De coisas, não, a gente pode marcar ali depois, ali, pegar o que tem. Porque não vou fazer isso com ele, já entrego pronto, isso aqui já tá feito, eu preciso bastante só disso. A gente risca aqui o que tem que botar. Mas Vou fazer aqui, eu vou executar aqui essa aqui. Se eu deixar para ele vai olhar. Marcamos aqui no projeto que vai executar. E aí eu vou pegar, vou começar a somar aqui essa parte de total, de quantitativos aqui. A gente só desconta do que tem dentro. Entendeu? Tá, mas quando, isso aqui é quando tudo que a gente pode armar isso? Pode pegar um fim de semana, né? Que você vai querer marcar com ele. Isso aqui é toda a parte, ó. Isso aqui Primeiro ele tem que fazer esse levantamento. Vou botar uma geralzão pra ti. Não, nós, pra gente bater o que tá feito. Pode marcar, na semana. Mas dá um tempo pra ele tem que fazer tudo isso. O que é bom só eu pegar e eu... Uns 15 dias, no mínimo. Eu vou pegar só levantar todos os materiais total pra gente chegar aqui e depois só descontar do que a gente vê. Entendeu? Precisa 2 semanas, no mínimo, pra ele fazer isso aí. Descontar do que a gente vê aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é só viga, ó. Isso aqui é só viga.
Isso aqui é as vigas do teu forro, entendeu? E aí aqui é aquela questão, ó, tem partes da estrutura que vai ter um monte de ferrinho contínuo, porque a gente tem uma deformação nessa parte aqui. Isso aqui já é um processo já de montagem que tu vai fazer isso aqui lá no próximo pavimento, quando tu for fazer a laje daquele pavimento ali, entendeu? E é o forro do meu quarto, por exemplo. É o forro do teu quarto, exatamente. É o forro do teu quarto. Essa aqui é a parte que mais vai aço. Que vai ter peso em cima, né? É, porque essa aqui é a parte que, em termos de custo, é a parte mais cara. Porque são bastante vigas aí, é bastante comprimento, assim, vai bastante aqui. A parte, em termos de todas as partes que a gente for executar ali, aqui vai dar mais quantitativos, entendeu? Ó. Felipe, a gente conseguiu Coisei ali, vê se tá da perto ali pra A gente conseguiu, ver se tá filmando. fazer isso aqui. Viu? Tu tá entendendo esse monte de ferrinho aqui ou tá grego pra ti? Não, tô entendendo. Só que se não tivesse projeto, nunca que os caras iam botar desse jeito. Sabe que eles não iam fazer isso. O coisa lá não fez, né? O vizinho aquele. Ninguém fez nada. Não, eu tô Ele dizendo. tinha que fazer aqui. Tá gravando ainda? Quer dizer, Quanto tempo tem gravando? tem Dá pra enxergar? 1 hora e 2 minutos e 31 segundos. Uma Então, hora. tchau. Parte 2 no próximo vídeo. Aperta ali o botão vermelho. Aqui? É.